Boa noite, estamos iniciando mais uma live e o assunto é muito oportuno. Quero cumprimentar a todos que estão entrando nessa live e hoje foi um dia até melhor, não foi tão frio, esquentou um pouco. Como um país tropical que somos, gostamos mais do calor do que do frio. Mesmo porque as nossas casas não estão preparadas para o frio. Se tivesse calefação, como as casas dos Estados Unidos e Europa, seria outra coisa, mas com frio, aí fica calor fora e você entra na casa, a casa está fria, porque não tem calefação. E espero que vocês estejam bem com relação a essa gripe. Tem dado uma gripe muito forte, muitas pessoas estão se queixando desse vírus, né? E a vacina da gripe, vacina é importante. Estão entrando algumas pessoas aqui já na live. Nós temos a Romilda Carli Bertotti e nós temos também a Loresi Gazola e a Isabelle, acabou de entrar. Estou aguardando um pouco para começar a nossa live, para que o assunto, desde o início, seja bem entendido por todos vocês. Entre em contato conosco no link do WhatsApp, está na bio do Instagram. Será muito prazeroso receber um contato de vocês. E um detalhe: para 5 pessoas que têm o problema da perda óssea, mande o seu contato, mande a nossa live, porque essas pessoas precisam entender que a perda óssea ela precisa ser tratada. E hoje nós temos a seguinte situação: a Organização Mundial de Saúde fez uma avaliação na Ásia, Europa, América do Norte, América Central, América do Sul, em todos os países, e verificou-se como resultado que 84% das pessoas que habitam no planeta Terra têm o problema da perda óssea. Olha que interessante. Não é mais o problema da cárie. A cárie, com a fluoretização das águas, foram totalmente resolvidos esses problemas. Agora, a perda óssea é a grande bola da vez, isto é o grande problema que nós temos para resolver no planeta. Acontece que a odontologia, a nível de conhecimento, ela sabe que o paciente está com perda óssea, mas o profissional da saúde, como tem conhecimento só de odontologia, ele não sabe por que aquela célula da medula óssea, que estava repondo novas células na parte externa do osso, ela ficou inerte. É muito interessante isso. Então ele diz assim: está com perda óssea. Por que está com perda óssea? Não, está com perda óssea. Não, mas por que está com perda óssea? Está com perda óssea. Então, dessa resposta, nós não vamos chegar a lugar absolutamente nenhum. Então, eu fiz pós-graduação de biologia molecular, de citogenética e citogenômica, para entender o aspecto funcional daquela célula da medula óssea que estava reproduzindo, repondo novas células e ficou inerte. Partiu e ficou inerte. Bom, ela fica inerte, na realidade, porque no nosso genoma, no DNA nosso, nós temos uma área que chama exoma. O exoma são toda a parte do DNA que tem o código genético. E tem a região intrônica. A região intrônica é a parte do DNA que é lisa. Ela está acoplada juntamente com a região exoma, mas não tem o código
Então, em 1950, 55, alguns cientistas brilhantes diziam que a região intrônica está dentro do DNA para dar equilíbrio na estrutura molecular desse DNA. Hoje, as coisas já mudaram. Nas pesquisas que nós andamos realizando em laboratório, nós já comprovamos que a região intrônica, que é não codificável, ela produz RNA de interferências, que são microRNAs, e esses RNAs geram mutação no gene que está dentro da célula, e este gene com mutação fabrica uma outra proteína dentro da célula que não é aquela proteína certa. E simplesmente por esse fato dessa célula produzir uma outra proteína dentro dela, porque houve uma mutação gênica em um determinado gene, essa é a razão pela qual a célula fica inerte. Então, se essa célula fica inerte, o que vai ocorrer? Você perde células na parte externa. A medula óssea, com as células da medula óssea, reprogramavam, faziam mitose, reproduções celulares e colocavam novas células aonde tinham as mesmas já sido eliminadas. Então, o osso, ele se mantém, ele perde e mantém, ele repõe células normalmente. Quando o RNA de interferência da região intrônica do DNA gera a mutação gênica, essa célula começa a produzir uma outra proteína, que não é aquela proteína da célula. E essa proteína da célula, então, não tem nada a ver com a célula, essa célula fica inerte. Então muda, você começa a perder células pela parte externa do osso e a célula da medula, que são as células de reposição celular, elas ficam inertes, são células da medula óssea. Se você perde, não repõe, perde células e não repõe, você tem um déficit de células. Se você tem um déficit de células, você tem o quê? Perda de massa óssea. O déficit de células quer dizer perda de massa óssea. Marcelo Silva entrou agora, a Ana Marco, boa noite, Ana. A Lulu também entrou. Luiz Revoredo também entrou, boa noite a vocês. Muito prazer em estar com vocês nessa live. Então veja que interessante. Quando você tem uma perda óssea, a velocidade de perda óssea é 1 milímetro você perde de osso por ano, quando a pessoa não é diabética. Quando o paciente é diabético, ele vai perder de 2 a 3 milímetros por ano. Isto é, a perda óssea ela é mais acelerada ainda nas pessoas diabéticas. E tem um outro detalhe, se ela tem a perda óssea e tem uma infecção crônica junto com a perda óssea, essa infecção crônica da perda óssea vai aumentar a glicemia, o índice de glicemia dessa pessoa. Então, a doença propõe um aumento de glicemia. Essa é a razão pela qual os diabéticos têm que tomar muito cuidado com a perda óssea. Porque uma pessoa normal perde 1 milímetro de perda óssea, não sendo diabético. Uma pessoa diabética está perdendo de 2 a 3 milímetros, o dobro ou 3 vezes a mais. A Carla Renata entrou, boa noite, Renata. A Veralda também entrou. E nós vamos aí aumentando as pessoas, o número de pessoas na live. Então veja bem, extração do dente acelera a perda óssea, porque quando o paciente vai ao dentista, a tendência é, ele observa aquele dente mole, ele fala, vamos extrair. Errou.
Não é para extrair esse dente. Porque com perda óssea, esse osso tem 35% de circulação de sangue. É um osso malnutrido. Segundo, a célula da medula óssea desse osso está inerte, não repõe novas células. Esse osso está com problemas estruturais muito grandes. Então, se você tem o dente mole e o dentista vai lá e remove o dente, ele vai fazer o quê? Um trauma no osso que tem perda óssea. E esse trauma no osso que tem perda óssea, o osso vai responder o igual ao contrário do trauma que você fez para ele. O que ele vai fazer? Bom, você está me agredindo. Eu estou com problema de circulação de sangue. As células da medula estão inertes. Não estou repondo novas células. E você faz uma agressão com a extração, então toma aí para você. Eu vou aumentar essa perda óssea, que era de 1 para 2, ela vai de 1 para 26. Isto é, se você extrai aquele dente mole, pós a extração e a cicatrização, aquele osso vai, no dito popular, murchar. Na parte científica, nós falamos que esse osso ele vai diminuir violentamente. Por quê? Porque ele é um osso que tem 35% de sangue, é um osso mal nutrido e é um osso que não repõe novas células. Então, colocação importante. A Loresci Gazola, ela diz: a extração do dente acelera a perda óssea, mesmo fazendo um implante em cima. Olha só, para fazer um implante e para extrair um dente, se o paciente tem perda óssea, você tem que tratar a perda óssea desse paciente. Você tem que fazer o contrário do que está acontecendo. Se ele está tendo perda óssea, nós vamos fazer uma regeneração óssea. Isto é, esse osso com essa regeneração de 35% de sangue, ele passa a ter 100% de sangue. Esse osso que as células estavam inertes e não repunham novas células, ele começa agora a repor novas células e fazer uma regeneração. Então, a parte funcional volta ao normal. É como numa macroagricultura. Você vai plantar milho e joga a semente de milho aleatoriamente, sem preparar aquele terreno devidamente, a sua colheita vai ser péssima. Agora, nessa microengenharia, que é a boca, aonde o paciente tem perda óssea e o osso tem problemas funcionais, tem uma nutrição de 35%, não repõe novas células, você não vai querer fazer a extração e não vai querer colocar um implante, porque você vai perder esse implante e a extração vai aumentar a velocidade da perda óssea, que era de 1 para 2 antes da extração, ela vai 1 para 26. Quer dizer, é uma loucura. Não, mas o meu dente está mole. Estabilizo o dente. Eu faço uma estabilização desse dente de uma tal forma que aquele dente que estava mole, ele fica muito rígido. Você fala, bom, eu já tenho confiança, já consigo mastigar. Então, fazendo a perda óssea, faz uma estabilização desse dente, é uma técnica que nós temos muito interessante, um material que é da cor do dente. Olha, ninguém fala que pôs ali alguma coisa, você continua com seus dentes, só que os dentes ficam estabilizados. E aí você vai comer melhor, vai ter mais confiança na sua mastigação, a parte estética melhora, porque eu coloco um material mais clarinho, você vai ter um dente mais claro. Então, enquanto faço a regeneração óssea, eu te crio uma série de vetores que vai melhorar para você. Isso é o que eu chamo um tratamento que não tem um sofrimento para o paciente. Esse tratamento não é invasivo. Enquanto você extrai o dente, vai lá e mexe, é um tratamento invasivo em cima de um osso que está doente. O tratamento da regeneração óssea, ele não é invasivo. Não se fala em extração
no início. Trata a perda óssea corretamente. Muito bem, o osso voltou à sua normalidade, agora nós podemos fazer implantes, podemos extrair o dente e fazer implante, porque você tinha 1 milímetro vertical de osso, com a regeneração você foi para 10, 12 milímetros. Então você tem altura óssea para colocar o implante. Tudo fica mais fácil. E colocando esse implante num osso que foi tratado previamente, você não vai perder esse implante e não vai perder mais osso. Isso é muito importante que você entenda. Um outro detalhe, consequências da perda óssea. A consequência da perda óssea é efetivamente uma coisa que você deve pôr na cabeça, vocês precisam pensar. O paciente que tem perda óssea, ela é assintomática. Porque como teve perda óssea e a gengiva descolou e formou aqui, então, uma infecção dentro dessa bolsa, tem resíduos e bactérias, essa perda óssea com essa infecção, ela precisa, todas essas bolsas precisam ser eliminadas. Agora, o paciente chega ao consultório e o dentista diz assim para ele: você está com perda óssea. Eu fui em tantos outros dentistas e ninguém me falou que eu estou com perda óssea. Então ele diz assim: você é diabético? Não sou diabético. Então você está perdendo osso, 1 milímetro de osso por ano. Se tem 8, 9 milímetros de perda óssea, há 8, 9 meses você tem perda óssea. Ou melhor, desculpa, há 8, 9 anos você tem perda óssea, porque tem a perda de 1 milímetro de osso por ano. E aí você fala: não, mas como o outro dentista não falou que eu tenho perda óssea? Porque hoje faz parte de uma opinião geral que o cara, quando vê uma pessoa que tem perda óssea, ele diz assim: nossa, isso é um chabu. Isso aí, ó, você vai perder seus dentes, eu vou extrair seus dentes, não tem o que fazer nisso. Então, o paciente, já com perda óssea, ele recebe um diagnóstico muito antigo da odontologia. Isso se falava em 50, 60, 70, falava. Você tem perda óssea, acabou. Não tem o que fazer, vamos extrair aí, se não dá para colocar implante, coloca uma dentadura, a dentadura vai gerar mais perda óssea e cada vez mais vai se complicando o caso. Então, primeiro, infelizmente, como a gengiva está descolada, a secreção sai pela gengiva descolada. Não comprime. Se não comprime, a perda óssea sempre é silenciosa. O paciente, se diz assim para ele: você tem perda óssea no estágio pequeno, médio, grande e severo. Doutor, existem esses estágios? Existe. Pequena, perda óssea, média, grande e severa. Eu estou com perda óssea em que nível? De grande para severo. Eu falo: pô, mas nem pouco perda óssea, você já me disse que eu estou com severo. Então, o paciente sempre na perda óssea, ele é pego de surpresa. E com essas opiniões da odontologia de 50, 60, 70, aonde só vê o problema da odontologia, mas não vê esse problema diante da biologia molecular. Por que essa célula parou? Não vê o problema diante da citogenética. Que mutação houve em que gene que gerou uma outra proteína e que fez a célula parar? E a citogenômica. A citogenômica, na reprodução celular, esta célula, ela tem defeitos na sua maneira funcional de fazer isso, e você sempre está repondo um osso que é poroso, classe 4. O ideal é você ter um osso tipo 1 compacto. Esse é o ideal. Então, se você tem um osso que é poroso, essas brechas que você vai vendo entre os dentes vai se fechando. Então, esse osso que era um osso tipo 4 poroso, se transforma em um osso tipo 1 compacto.
É este osso que vai segurar o seu dente e não vai dar mobilidade no seu dente. É esse osso que você vai cravar, vai girar o implante e vai conseguir um torque de 50 newtons. No osso poroso, quando você coloca o implante, você tem um torque de 10 newtons. Se colocar alguma coisa ali, no dia seguinte, semana seguinte, ele está fora. Mas se eu coloco o implante num osso tipo 1, que é um osso compacto, eu consigo 55 newtons naquele implante, eu posso fazer já uma prótese imediata ali, um dente imediato parafusado, porque ali tem osso bom. Em osso bom, tipo 1 compacto, nós conseguimos resultados excelentes. Em osso ruim, tipo 4, poroso, o osso poroso é a massa que vai sobre a parede. Você fura ela com a furadeira para colocar uma bucha e ela desmonta toda. O osso tipo 1 é a parede. Então, nós temos que ter um entendimento e precisamos ser um semeador. Mas não um semeador que não entende das coisas. Um semeador que imagina as coisas e não tem ciência, tecnologia e inovação. Eu sei que eu tratando esse osso pela biologia molecular, citogenética, citogenômica, esse osso que tinha 35% de circulação, ele vai para 100% de circulação. Eu revascularizo esse osso. E se eu revascularizo esse osso, quando eu coloco o implante dentro do osso, vai haver sangue suficiente ao redor desse implante que vai fazer o quê? A osteointegração de 100%. Se eu coloco um implante num osso tipo 4 com 35% de circulação, sabe o que vai acontecer? A osteointegração ela vai ocorrer em 25%, 30%. Com 30% de osteointegração, em 6 meses, 1 ano, você está perdendo o implante. E aí, de repente, vem aquela nova velha guarda da odontologia. Você teve uma rejeição ao implante. Pelo amor de Deus, não fala isso, não. O implante, ele é um material biocompatível, que é o titânio. Alguns anos atrás, usavam um implante com 30% de impurezas. Passou alguns anos com 20% de impurezas, com 10%. Hoje nós trabalhamos com titânio hard, com 100% de impureza, 100% puro, não tem impurezas absolutamente nenhuma. Então, esse implante, o olho, o clínico, o osso olha para ele dentro do osso, o osso reconhece esse biomaterial que é o titânio como se fosse o quê? O osso. E vai formar osso ali. Então, não houve rejeição. O que não houve não houve um tratamento de regeneração óssea antes de você fazer o implante. Você que vai fazer um implante e não faz o tratamento adequado ósseo, tem um osso tipo 4, vai lá, faz a cirurgia direta e coloca os implantes. E começa a perder esses implantes em 1 ano e vem falar que você tem uma reação alérgica aos implantes? Pelo amor de Deus. Vamos conversar de acordo com ciência, tecnologia e inovação. Nós não podemos aceitar, nós não podemos entender que isso seja uma opinião científica correta. Então, nós precisamos entender, e eu como periodontista nessa área, eu represento um novo paradigma, porque o antigo paradigma tem perda óssea, extrai, põe implante. Se não tem altura óssea, coloca a dentadura e acabou. O novo paradigma não é assim. Você chega a estar com o dente mole, fixa os dentes, faz o tratamento da perda óssea. De repente, pós o tratamento da perda óssea, aqueles dentes que o outro dentista falou que teria que extrair, você fica mais 8, 9 anos de sobrevida com esse dente. Não vai nem fazer implante agora, vai fazer implante daqui 8, 9 anos. E olha, certamente vai verificar daqui 9 anos e fala, eu dou mais 8 anos para você. Isto é,
um tratamento conservador. Concluindo, você me procura para mim conservar a sua boca, para mim conservar os seus dentes, e não para extraí-los, não para ter um posicionamento que, se tem perda óssea, não tem nada o que fazer, extrai tudo isso. Nada, não é verdade isso. Eu falo para vocês e falo para os colegas meus, você tem que ter uma pós-graduação em biologia molecular, em citogenética, em citogenômica, pois só dessa forma você vai entender o mecanismo da perda óssea e por que aquela célula que tem citoplasma e núcleo, por que aquela célula óssea ela está inerte. E aí você vai identificar que ali houve um RNA de interferência da região intrônica do seu DNA que entrou ali e paralisou a célula. E agora acabou o misticismo. Não é que não tem jeito. Eu tenho que dizer assim, como eu vou anular esse RNA de interferência para que essa célula volte a multiplicar, a reproduzir? Como nós vamos fazer isso? E aí vem toda a biologia molecular, a citogenética e a citogenômica. Essas lives são importantes porque não só para você que está me acompanhando, mas efetivamente alguns colegas que veem a minha live já comecem a reprogramar uma outra maneira de entender o problema. Há muitos anos atrás, em 1960, meu pai teve um câncer e faleceu desse câncer. Na época, o que se sabia desse câncer, que era um carcinoma de próstata, era muito pouco, não sabia-se quase nada. E muitas vezes, alguns até falavam, está pegando uma praga aí, alguma feitiçaria que fizeram com você e você não está bem. Veja bem, nós temos que sair desse escuro, não podemos mais ficar no escuro. Nós temos que entender isso aí de uma forma efetiva. Não é escuro, não, é a região intrônica que liberou o RNA de interferência, entrou na célula e paralisou ela. E como nós vamos neutralizar o RNA de interferência? Bom, agora nós começamos a fazer ciência, tecnologia e inovação. Agora vamos sair do escuro. Então, essa live que eu faço cada 15 dias, eu sempre comento com você e hoje comentarei novamente. Nós precisamos sair do escuro. Nós precisamos entender a perda óssea como ela deve ser entendida corretamente. Ok? Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, um bom final de semana e que venha um calorzinho melhor aí para nós termos condições de fazer a nossa ginástica e tomar o nosso sol de final de semana, ok? Um abraço aí para vocês e que Deus os abençoe.